Bem-vindo, amigos, mais uma vez ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Nós estamos estudando o capítulo 8 do livro do Apocalipse e o assunto são as trombetas. No estudo passado, nós vimos que a compreensão tradicional da Igreja Adventista sobre as trombetas de forma historicista, ela encontra-se com algumas sérias dificuldades de interpretação. A forma como nossos pioneiros interpretavam e como os nossos estudiosos modernos querem manter aquela interpretação tradicional, vem causando uma série de dificuldades hermenêuticas de interpretação. E assim, nós estamos estudando e vemos que está se levantando muitas pessoas querendo compreender melhor se as trombetas já tocaram, se elas ainda vão tocar. E é justamente isso que nós estamos querendo propor. As trombetas hão de ser tocadas ainda. E a Igreja Adventista tem uma missão. Então, o tema de hoje é as trombetas de Deus e a missão da Igreja. Vamos ao texto? Tocar a trombeta em Sião, Joel 2,15. Tocar a trombeta onde? Em Sião. A Igreja de Deus, representada pela palavra aqui, Sião, porque a Igreja de Deus ela não veio para ocupar o lugar de Israel, ela veio como sendo um prolongamento da missão de Israel, que era levar a mensagem de salvação, a fé do Messias, a fé que Abraão e os patriarcas manifestaram, que é de obediência à lei de Deus, de andar na aliança do Senhor, levar essa fé, desafiar o mundo a se compenetrar de que é necessário provar para o mundo que essa fé é verdadeira, é bíblica e, portanto, essa igreja foi levantada com esse propósito. Advertir o mundo é a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas ela precisa também ser chamada a atenção. Por quê? Porque a Igreja tem essa missão. E do alto de sua posição privilegiada, a Igreja remanescente, ela deve advertir o mundo sobre a besta, sua imagem, e preparar um povo para se encontrar com Jesus. O que Satanás está planejando para o mundo, Deus revelou para a sua Igreja através do ministério profético de Ellen White. E, portanto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a Igreja remanescente, que é aquela que possui o dom de profecia, esta Igreja tem uma posição privilegiada, que é conhecer de antemão as ações, as marchas e contramarchas do que Satanás pretende fazer para o mundo, levando milhões de pessoas à perdição, por darem ouvidos a espíritos de demônios e outras interpretações que causam confusão, e cada vez mais as igrejas estão se dividindo por conta dessas falsas interpretações. Portanto, a igreja deve tocar a trombeta, e não os anjos, de quem ela se une e de quem ela toma o simbolismo. Ela está preparada para isso? A igreja está cumprindo essa missão? Ou a igreja está também necessitada de ser chamada a atenção, de ser advertida, de ser despertada? É isso que nós vamos tratar, então, a partir de agora. Peço para que vocês assistam o vídeo até o final. Não esqueça de fazer seus comentários, de se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos. George Knight é um estudioso da história da Igreja Adventista e ele publicou esse livro, A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo. E o que acontece? É que ele expõe nesse livro que a força e vitalidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia como igreja remanescente está na sua origem profética e na sua missão também profética. Só que a igreja, tentando parecer mais evangélica e lutando contra aquela alcunha que as pessoas estão dando de que ela é uma seita, a Igreja Adventista, de alguma maneira, está tentando tornar os seus ensinos mais adaptados ao que o protestantismo moderno crê e aceita. Então, as nossas marcas distintivas, muita gente está tendo vergonha de ser adventista por conta de algumas doutrinas que são marcas desta igreja, como, por exemplo, a guarda do sábado, como, por exemplo, crer que os mortos estão mortos de fato, eles não estão vivos na presença do Senhor, e, portanto, a Igreja Adventista não é espírita, e que eles estão, conforme o eufemismo usado por Jesus, eles estão dormindo. E que a Igreja Adventista é a igreja remanescente e, portanto, ela tem o privilégio
de anunciar o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus a todas as pessoas. Ela não é a única igreja que será salva e nem são seus membros os únicos que serão salvos. Ao contrário, a Igreja Adventista reconhece que a maior igreja de Deus está fora desta denominação Adventista do Sétimo Dia. E ela foi chamada apenas para receber a manifestação do dom profético, o conhecimento da palavra de Deus para advertir o mundo e preparar tanto seus membros quanto os outros para a volta de Jesus e as contrafações que Satanás estará fazendo para impedir a igreja de continuar a sua missão profética. Então, esconder isso ou não entender que a igreja adventista é a igreja para quem o Apocalipse nos últimos dias foi revelado, se autossabotar. É não querer aceitar o plano de Deus para a vida missionária da igreja. E por isso, retroceder as trombetas como sendo histórias paralelas às 7 igrejas do Apocalipse e aos 7 selos, é perder o foco da missão profética da igreja. Porque as trombetas anunciam o que o inimigo irá fazer e está preparando a igreja para enfrentar com urgência e com qualidade, com fé firme estabelecida na palavra de Deus, aquilo que o inimigo está preparando para englobar o mundo, para levar o mundo a se distanciar do Senhor. Então, qual o propósito das trombetas? Em toda a Bíblia, as trombetas estão relacionadas quase sempre com as promessas de proteção de Deus para seu povo e advertências de juízos, que são castigos de Deus contra os ímpios que estão dentro da sua própria igreja, dentro do seu próprio povo e o mundo. E o que é mais importante, avisar sobre o grande dia da expiação, o dia do juízo, 10 dias antes dele acontecer. Porque as trombetas eram tocadas 10 dias antes do dia do Yom Kippur, do dia do juízo, do dia do perdão. Quando esse dia chegasse, seria a manifestação de Deus, o terrível dia do Senhor, ou o dia do Senhor, o dia de ajustes de contas que a palavra de Deus ensina em vários locais. E esse, portanto, seria o dia de ajuste de contas na história local do povo original que recebeu essa palavra e também no tempo do fim, para a igreja que está vivendo nos tempos antes da volta do Senhor. E assim as trombetas alertariam sobre a proximidade desses eventos, em cuja ocasião os poderes do céu seriam abalados. Vamos ler alguns textos sobre isso? Vamos lá. O propósito das trombetas. Vamos abrir a Bíblia, o texto está na tela. Joel 2, verso 2 e 30. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e escuridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Verso 30 e 31. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse texto, todo mundo sabe que era a advertência de Deus contra a invasão dos exércitos de Nabucodonosor contra o povo de Deus da antiga Jerusalém. E aqui está demonstrando que esse povo chegaria com tamanha voracidade e em quantidade tão grande para punir o povo de Deus rebelde, pecador, que teimava em não aceitar as mensagens dos servos de Deus, os profetas, e de não se converter. Então, esta mesma palavra é utilizada na Bíblia para referenciar os acontecimentos do tempo do fim. Porque haverá, então, dia de escuridade e densas trevas, o dia do Senhor. E esse dia seria um dia marcado por sinais cósmicos no sol, na lua e nas estrelas. Continuemos a leitura. Sofonias 1, verso 15 e 16. Sofonias 1, verso 15 e 16. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Do mesmo jeito, as trombetas aqui estão sendo tocadas
E essa é uma mensagem de alerta contra esses perigos do que é chamado o dia do Senhor. Um dia de ajuste de contas, um dia em que Deus faria um juízo, começando pelo seu povo, e esse juízo com certeza iria atingir especialmente os ímpios dentro da igreja de Deus, do povo de Deus. Mas toda a igreja de Deus, joio e trigo, convivem juntos. E, portanto, aquilo que acontece com os ímpios dentro do povo de Deus, com certeza não deixa de respingar nas pessoas que são justas do povo de Deus. Como o povo ímpio foi destruído, também foi levado em cativeiro pessoas justas, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Os nomes que receberam lá em Babilônia. Apocalipse 6, verso 12 e 13, essa mesma imagem está sendo usada para mostrar o tempo do fim, um tempo antes da volta de Jesus. A abertura do sexto selo trata desse assunto. Apocalipse 6, verso 12 e 13. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando, abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Verso 16. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Aqui está claramente exposto na palavra de Deus que esses sinais cósmicos, no sol, na lua e nas estrelas, no Israel antigo, representava o juízo de Deus, o castigo de Deus sobre as pessoas ímpias do seu povo, utilizando nações bárbaras como os babilônios, o exército de Nabucodonosor, os assírios antigos, para punir os pecadores dentro do seu povo. E agora, no tempo do fim, esses mesmos sinais no sol, na lua e nas estrelas foram profetizados que aconteceriam antes do castigo final. Isaías 13, verso 9 e 10. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Os mesmos sinais claros de que esses poderes dos céus, sol, a lua, tudo isso está relacionado com o juízo de Deus, o castigo de Deus contra a terra pecadora, contra os pecadores da terra. Mateus 24, verso 29, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, também confirma a veracidade dessas palavras para o tempo do fim. Mateus 24, verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Esse é o verso 30. Então, sinais antes da volta de Jesus. Escurecimento do céu. Na história, isso já foi registrado. E o que acontece? Esses sinais retornarão a acontecer como sendo sinais claros de que o juízo de Deus contra um planeta rebelde vai acontecer, vai cair, e as pessoas precisam ser avisadas. Esse é o propósito das trombetas. Lucas, capítulo 21, verso 25 e 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Mais uma vez, fica muito claro na palavra de Deus que esses sinais profetizados por Jesus, como a queda das estrelas, o sol de escuro, a lua em sangue,
essas profecias se cumpriram antes de 1844, ainda no século XVIII, início do século XIX, para início do juízo investigativo dos mortos, que começou em 22 de outubro de 1844. Mas a palavra de Deus está nos afirmando que antes da volta de Jesus, esses sinais se repetirão, como sendo aqueles sinais que vão indicar o final do juízo investigativo dos mortos, o início do juízo dos vivos, o final do selamento, e que, portanto, Satanás estará preparando-se para impedir servos de Deus de serem selados, servos de Deus de se prepararem e de anunciarem para as pessoas, parentes e amigos, o perigo que o espiritismo, que os poderes malignos hão de revelar para que as pessoas fiquem perplexas, perdidas, confusas, o aumento da criminalidade, o aumento dos rumores de guerras, tudo isso vai aumentar daqui para frente, e as trombetas são uma forma de alertar o povo de Deus e também promessas para o povo de Deus na sua missão de alertar o mundo. Então a primeira lição das trombetas é lembrar, porque as trombetas do Apocalipse, elas têm relação com a festa das trombetas de Levítico, capítulo 23, versos 24 e 25, texto na tela. Fala aos filhos de Israel dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Essas trombetas tocadas 10 dias antes do dia do juízo, né, do chamado dia do perdão, do Yom Kippur, do dia da expiação, as trombetas eram tocadas para fazer lembrar a soberania de Deus sobre todos os elementos. Mas lembrar de quê? E lembrar a quem? Números 10, versículo 9, garante que Deus se lembrará de seu povo em tempos difíceis. Haverá uma resposta violenta da parte do inimigo, que usará os poderes da terra contra a sua igreja, contra a igreja de Deus, quando ela estiver pronta para cumprir o mandado do Senhor de advertir a humanidade. E, portanto, Números 10, verso 9, nos ensina o seguinte: e quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas, retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Então, o toque da trombeta será aquele momento em que o inimigo está atacando o povo de Deus, e a trombeta sendo tocada, Deus se lembrará do seu povo e lhes enviará socorro. Do mesmo jeito, no lugar onde ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Esse texto, registrado na palavra do Senhor, nos mostra que é importante compreendermos para que servem as trombetas e quando elas devem ser tocadas. Segunda lição: as trombetas anunciam o julgamento, o dia do julgamento do Senhor, o juízo dos vivos, o dia da expiação final pela igreja e pelo mundo. O inimigo fará de tudo para manter a igreja e a humanidade na ignorância a respeito desse tema. Ninguém, porém, será pego de surpresa se a trombeta tocar. E é isso que a igreja precisa fazer. O texto sagrado diz: tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá. Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, versos 6 e 7. Portanto, meus amigos, está claro nas Escrituras que as trombetas farão uma lembrança diante de Deus de que seu povo está trabalhando em favor do seu reino e que o inimigo vai responder com violência. Em algum momento da história, o povo de Deus será decretada a sua morte, mas Deus intervirá para livrar o seu povo, todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Será um tempo de angústia para todas as nações, não é? Mas se a trombeta tocar através da igreja e o mundo for avisado, esse é o plano e o propósito de Deus, que a igreja privilegiada com tanto conhecimento leve a sério essa mensagem e proclame essa verdade para todas as pessoas. Terceira lição das trombetas: o inimigo, como já dissemos, reagirá com força total.
Joel 2,1 diz: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58, versículo 1. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? 1 Coríntios 14, 8. Por isso, meus amados, este é o propósito das trombetas do Apocalipse. Primeiro, despertar o povo de Deus para o final do juízo investigativo dos mortos e o início do juízo investigativo dos vivos. O povo de Deus que está brincando com a aliança do Senhor. Muitos não estão guardando o sábado, muitos não estão brincando, não fazendo nenhum tipo de reforma, estão tendo muita intimidade com o mundo, perdendo tempo com as coisas que estão no mundo, tudo preparado para que possa tirar o foco da igreja de sua missão. E por isso a igreja está sendo abalada, minada, porque desconhecendo sua missão profética, desconhecendo que o Apocalipse foi feito para ela, avisando-a dos problemas que virão no futuro e que ela, de posse disso, deve tocar a trombeta para os seus membros se preparar, para que haja consagração, para que haja arrependimento, para que haja oração, para que haja jejum. Muita gente na igreja está simplesmente brincando. Pastores agem na igreja como se ela fosse apenas uma empresa, onde eles são apenas funcionários para cumprir seu ponto de trabalho. E muita gente não está mais vendo a igreja como aquela igreja que deve ser uma igreja missionária, que agrega as pessoas, que prega, que ensina, que tem um conhecimento do Apocalipse. Então, o propósito de Deus com as trombetas é justamente isso, despertar a igreja e a igreja despertar o mundo. Portanto, a igreja precisa entender que há um plano em curso de Satanás para impedi-la de compreender e cumprir a sua missão. O trabalho de Satanás, primeiramente, é fazer com que a igreja não entenda as trombetas, não entenda o que está para acontecer daqui para frente e que ela não se prepare. Está vendo? Então a igreja precisa avisar o mundo da marca da besta. Precisa a igreja entender que o selamento do povo de Deus está em curso e cada um de nós deve se esforçar para estar entre os selados. O derramamento do Espírito para dar o alto clamor e preparar o mundo para a marca da besta, a igreja precisa estar pronta para isso. E as trombetas são esse alerta de Deus para todos nós. Então, qual é a nossa vocação e responsabilidade? É o que diz a palavra do Senhor, que o mundo precisa ser avisado. É a última oportunidade do mundo de tomar sua decisão ao lado do Senhor. E cabe à igreja advertir, profetizar, proclamar, avisar de todos os modos possíveis, com ênfase no poder do Espírito Santo, pela dotação da chuva serôdia. A palavra de Deus diz assim, ó, Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ezequiel 33, verso 2 a 4. Aqui está dizendo da responsabilidade de alguém que é chamado por Deus, como é o privilégio da igreja adventista do sétimo dia, compreendendo o Apocalipse, compreendendo os sinais dos tempos, ela precisa avisar o mundo. E se o mundo não for avisado, é culpa da igreja. Porém, se a igreja avisar o mundo e as pessoas chamarem pastores, chamarem outros estudiosos, outros sábios, e eles derem rodeio, e eles disserem que não é assim, que isso é de maneira errada, essa forma de interpretar, porque isso aqui não está de acordo com o que a igreja tradicionalmente interpreta, e as pessoas deixarem de atender o pedido de Deus, a solicitação de Deus, o problema é com eles. Mas você que está ouvindo a palavra de Deus e sabe que você tem uma responsabilidade, seja fiel ao mandado do Senhor. Avise parentes e amigos, mostre-lhes o que vai acontecer no mundo e como a igreja pode, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, se tornar um campeão, uma campeã de Deus, anunciando o Evangelho com poder e força do Espírito Santo.
O toque das trombetas fala então de eventos que abalarão a terra e o céu. Assim está previsto nas Escrituras. Vamos ler mais uma vez os textos. Joel 2, verso 28 a 31. Joel 2, 28 a 31. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse texto fala da promessa do Espírito Santo, a dotação especial de poder que Deus prometeu para a sua igreja, que parcialmente se cumpriu no dia de Pentecostes, com a chuva temporã. E a igreja, fortalecida no poder do Espírito Santo, estimulada por ele, saiu pelo mundo e cumpriu sua missão. E agora, mais uma vez, a palavra de Deus diz que esse sinal há de se tornar mais evidente. Mais uma vez se cumprirá, com o derramamento do Espírito Santo na chuva serôdia, que dará força à verdade a ser anunciada pela igreja de Deus. E esses sinais hão de acontecer no sol. O sol ficará escuro, a lua não vai dar sua claridade, as estrelas cairão do céu. Sinais que já foram usados por Deus para mostrar o início do juízo investigativo em 1844, mas que também demonstrará a época em que Deus derramará o seu Espírito para o seu povo, antes de terminar o juízo pela casa de Deus. Antes de terminar o selamento, o povo de Deus terá, portanto, recebido o Espírito Santo para cumprir a obra do Senhor. Joel 3, verso 12 a 16, lemos assim: Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. O texto sagrado deixa claro: haverá um dia de juízo, e esse dia de juízo já chegou, onde o trigo de Deus, o povo de Deus, justificado pela graça, santificado pela graça, bondade e misericórdia do Senhor, dará um recado para a humanidade, pregará o evangelho com força, pregará o evangelho com destemor. Mas também diz a palavra de Deus que os lagares, as uvas que representam os ímpios, também estarão prontos. Mas eles ouvirão o evangelho do Senhor para poder tomar sua decisão. E esses sinais, sol, lua escurece, estrelas diminuem seu brilho, tudo isso é um indicativo de que quando Deus agir para a libertação do seu povo, para dar à igreja a condição de terminar a obra, esses sinais novamente hão de acontecer, como aconteceram antes de 1844, quando se avizinhava o início do juízo investigativo. Então, meus irmãos, esse mundo que hoje está confuso e indeciso, muitas vezes por conta das atitudes do povo de Deus, será finalmente despertado por uma igreja que cortará os laços com o pecado e se consagrará à augusta tarefa de viver e pregar o evangelho do Senhor. Até então, após mais de 160 anos, a igreja de Deus não viveu a reforma de saúde, a reforma do vestuário, a reforma na oração. Ou seja, finalmente os tão esperados e proclamados revivamento e reforma atingirão o seu clímax. A igreja vai responder, compreendendo o que Deus revelou para ela nas escrituras do Apocalipse. A igreja vai entender. Haverá um reavivamento quando ela compreender que o Apocalipse é a nossa história, é a história da igreja adventista do sétimo dia e sua missão de pregar o evangelho ao mundo. Então as trombetas avisam que o perigo é iminente. As trombetas, portanto, são usadas para nos chamar a atenção,
para o fato de que o tempo da igreja está se findando. A liberdade religiosa terminará e será em tempos de grande dificuldade que teremos que pregar o Evangelho. As nações farão cada vez mais exercícios militares e a paz mundial será ameaçada por rumores de guerras e que será muito difícil pregar o Evangelho. Enquanto isso, muitos verão a manifestação de falsos mensageiros espirituais. Cada grupo religioso da terra receberá a falsa manifestação do Espírito transformado naquele ser que representa as suas esperanças. Por exemplo, santos e apóstolos vão se manifestar, espíritos serão transformados em santos e apóstolos para enganar os católicos, para mantê-los nas suas tradições, para mantê-los alheios àquilo que Satanás está preparando para o mundo. E muitos deles cairão nessa armadilha porque não lê a palavra de Deus. Porque os padres não estudam a palavra de Deus, não ensinam as coisas que o Espírito Santo está revelando. Então, para os católicos, vai aparecer muitas vezes aí, não só a Virgem Maria, mas os santos apóstolos, profetas, dizendo palavras maravilhosas para eles, para seduzi-los, para enganá-los, porque é assim que eles acreditam. Para os judeus que esperam tanto um Messias, que vai trazer para eles paz, que vai trazer para eles segurança, também vai aparecer para os judeus as suas tão acariciadas esperanças desse Messias, um falso espírito messiânico se desenvolverá para poder enredá-los, para poder enganá-los. Para os muçulmanos que esperam Al-Mahdi, também aparecerá esse ser para enganá-los, para seduzi-los. Está entendendo? Assim também Krishna para os hindus e Jesus para todos os cristãos. Porque Satanás é quem está por trás desses eventos e ele manifestará para cada religião, para cada anseio de cada religioso, essa pessoa que eles tanto esperam e vão aparecer para eles com um discurso único. Todos eles anunciando a paz e a exaltação do domingo como marca desse movimento ecumênico mundial. Todos proclamarão que quem guarda o sábado está menosprezando as revelações que eles, em nome de Deus, estão dando à humanidade. E, portanto, o dia de domingo será erguido como sendo um dia mundial de adoração a Deus, mas a um Deus falso, porque o sábado verdadeiro do Senhor é o 7º dia da semana e não o 1º dia da semana. Então, Apocalipse 11 fala de poderes que se levantarão, poderes do mal, poderes que já foi comprovado na história, que o ateísmo pode mudar a face do mundo, com ideias políticas, com ideias que podem fazer as pessoas cada dia mais aderir a determinados movimentos, por conta de que a liberdade individual não pode contrapor a liberdade de todos. O direito de um grupo não pode pôr em perigo o direito de toda uma sociedade. Então, a história já registrou isso, que é muito fácil as pessoas se levantarem, promulgar leis e fazer o povo como se fosse um rebanho de manada, com a ideia de manada, cumprir essas leis e fazer aquilo que o mundo deseja. Jeremias 4, versículo 4 a 8, vamos ler. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da sua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Cingi-vos, pois, de cilício, lamentai e uivai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. Então, este mundo pecador, esse mundo que está rejeitando a palavra de Deus, assim como o povo de Judá, da antiga Jerusalém, rejeitou, e veio sobre ela os juízos proclamados pela palavra do Senhor. A trombeta foi tocada para adverti-los,
e eles não quiseram ouvir. Assim a igreja estará pregando, tocando a palavra de Deus, tocando a trombeta bem forte, para que as pessoas possam ser avisadas. Joel 1, verso 14 e 15, mais uma vez leremos esse texto sagrado para que fique claro que Deus está imbuindo sua igreja da solene tarefa de alertar o mundo, e a própria igreja precisa se preparar para isso também. Joel 1, verso 14. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Eis aqui, a igreja sendo chamada também para se refugiar em Deus, para se preparar para receber a libertação pelo poder do Espírito Santo, e ela, portanto, com poder ensinar o Evangelho e a palavra e advertir o mundo. Oséias 8, versículo 1. Emboca a trombeta. Emboca é colocar a trombeta na boca, para tocar. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Quem é que vem? No antigo Israel, os exércitos inimigos de Nabucodonosor levariam o povo para a Babilônia. Nos tempos do fim, Satanás, ele vem contra a igreja de Deus, contra todas as pessoas religiosas do mundo que precisam ser avisadas. Contra a igreja, porque ela estará avisando. Contra o povo de Deus e contra o mundo, aqueles pecadores que em Sião estão rejeitando o chamado de Deus para o reavivamento, para a reforma, para o serviço de pregar e viver o Evangelho do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, verso 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Não vamos nos esquecer, as manifestações espirituais vão ser muito maiores daqui para frente. Pessoas que têm saudades de parentes e amigos que morreram. Pessoas que estão, grupos religiosos, todos com algum tipo de esperança no seu líder religioso que já morreu, no seu Messias, no seu avatar. Tudo isso vai acontecer. Demônios serão transformados nessas figuras, se transformarão nessas figuras para iludir, para enganar. E todos eles vão anunciar a paz para o mundo. Todos eles vão anunciar que a humanidade é uma única alma que precisa de paz. E essa paz, nos termos que eles vão de ensinar, será uma paz que vai levar a humanidade a ser contrária à palavra de Deus, contrária à lei de Deus. E por isso, por trás disso, estará o grande inimigo da verdade, Satanás, para levar o mundo ao pecado. O Senhor Jesus disse, então, e garante a palavra de Deus, quando estiverem pregando essa paz, esse ecumenismo dominical, sobrevirá repentina destruição. Será um tempo de contrafações. Esses seres espirituais que surgirão farão com que a humanidade pense que os juízos de Deus que estão caindo sobre a terra por conta do desrespeito pela guarda do domingo, como eles pensam, eles estarão por trás desses sinais que os anjos com as trombetas advertem. Ou seja, demônios, espíritos malignos, produzirão eventos catastróficos semelhantes às 7 últimas pragas. Assim como os feiticeiros do Egito fizeram ao contrafazer os sinais produzidos por Moisés, a mando de Deus, antes da libertação do seu povo no Egito antigo. Então o que acontece? Deus está advertindo o mundo através do toque das trombetas. As trombetas do Apocalipse mostram que Satanás vai imitar as 7 últimas pragas e farão com que essas coisas aconteçam no mundo, e o mundo vai entender que isso estará acontecendo porque não estão guardando o domingo, não estão guardando a lei que eles colocaram para a humanidade, que a igreja impôs à humanidade, um falso sábado, um domingo para ser guardado por todos. E todos aqueles que não guardarem esse domingo serão acusados de que eles são os responsáveis por estar caído no mundo esses juízos.
essas doenças, essas enfermidades que as 7 trombetas estão nos advertindo. Que o poder por trás delas é um poder maligno, não é Deus. Mas o inimigo estará fazendo isso e Deus está alertando a igreja, alertando o mundo, que ele fará isso acontecer para que as pessoas possam fazer um decreto dominical, firme, condenando todos aqueles que não guardarem o domingo. Só assim, essas pragas, que imaginam eles que está vindo de Deus, cessariam. E aqueles que não guardarem o domingo serão os culpados por essas pragas. O povo de Deus, portanto, estará sobre grande angústia, em grande perseguição, mas tocando as trombetas também eles despertam o sentimento de Deus e a promessa de Deus de protegê-los. O que a igreja precisa fazer então nesses últimos tempos que nós estamos vivendo? O próprio livro da Palavra de Deus, o próprio livro de Joel, nos dá todas as diretrizes de o que deve ser o comportamento da igreja. Vamos ler o texto, Joel 2, verso 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Versículo 13 a 17. Tocai a trombeta em Sião e promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então está aqui, amados. A igreja precisa orar, precisa jejuar, precisa se converter totalmente ao Senhor. Precisa cortar todos os laços com o mal. Gastar mais tempo, dedicar-se mais à oração, à palavra de Deus. Preparar-se para ter uma mente clara em entender as orientações do Espírito de Deus de preparar a igreja, proteger a igreja e zelar dela para que ela continue pregando o Evangelho. Então, meus amados, a calamidade vindoura, ela é provocada pelo desrespeito pela aliança de Deus, tanto por parte da igreja, quanto pelo mundo em geral. As trombetas anunciam o dia do Senhor e vêm como um último chamado de misericórdia e como um aviso da destruição que está prestes a cair sobre aqueles que recusam essa misericórdia. A igreja está sendo avisada de que há muitos adventistas do sétimo dia que estão violando a lei de Deus, estão causando confusão ao mundo. As pessoas querem ver um evangelho claro, as pessoas querem ver uma Bíblia bem interpretada na vida de cada crente da igreja remanescente. E isso está atrapalhando a igreja de ser luz para o mundo. Precisamos nos converter. Ao nos convertermos e buscarmos ao Senhor, estaremos em condição de dar o toque correto da trombeta de Deus. Deus, portanto, nos abençoe, porque esse resultado desse reavivamento e dessa reforma vai provocar no mundo uma transformação muito grande. Há um lado positivo nessa história toda. Pessoas há que responderão a este aviso. Isaías, ele fala sobre um remanescente que, embora esteja prestes a perecer, virá ao Senhor nesse momento e se consagrarão ao Senhor e serão utilizados como instrumentos de Deus. Uma sacudidura, uma debulha irá acontecer para purificar a igreja de Deus daqueles que se recusam a colaborar, daqueles que se recusam a santificar-se e a agir no Espírito de Cristo, a desenvolver o caráter do Senhor para a pregação do Evangelho. Isaías 27, verso 11 a 13. Quando os seus ramos se secam, são quebrados. Então vêm as mulheres e lhes deitam fogo, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe perdoará. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito,
E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que forem desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Então, o texto fala muito claro, que um remanescente vai atender o apelo da testemunha fiel e verdadeira de Apocalipse, em Apocalipse, que fala da igreja de Laodiceia, e eles vão se consagrar. Produzirão o reavivamento e reforma com resposta à oração, à consagração ao Senhor. Serão como trigo, e a palha será soprada para longe. E como resultado desse reavivamento e dessa reforma, Apocalipse 7, verso 9, diz que grande multidão será convertida e se agregará ao Senhor nosso Deus. Leamos o texto. Depois destas coisas, o selamento do povo de Deus, o derramamento do Espírito, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, e àquele que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então a igreja de Deus, ela vai responder ao apelo do Senhor. É necessário que todos tenhamos uma parte a desempenhar, buscando ao Senhor com verdade, com oração, para que Deus possa fazer essa obra na nossa vida. Que Deus te abençoe. Vamos continuar estudando o capítulo 8 de Apocalipse e vamos estudar trombeta após trombeta e o que elas farão por nós e farão pelo mundo, se nós dermos ouvidos à voz do Senhor. Obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos e se preparar para a volta de Jesus com oração e com jejum. Fique na paz, fique com Deus.